Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciências e Dados Prática. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, vai seguir a questão de mostrar o início de como é feito o gerenciamento de usuários, né, e permissões no PostgreSQL. E nesse vídeo a gente vai ver a questão de o básico da construção dos usuários, né, dos grupos, dos papéis, as funções, que também é chamado de role, entre outros, né, certo? Então, vamos lá. Em um banco de dados, né, gente, ele é organizado os usuários que têm acesso ao banco de dados em questão de privilégios e acesso às tabelas, né, manipulação, o que eles podem fazer, manipulando dados, alguma coisa assim, para manter mais organizado, né. Eu vou mostrar agora criação, né, criando um usuário no banco de dados, né. E para isso, a gente vai usar o comando em SQL create user, né, que é do PostgreSQL, não do PostgreSQL, do SQL em si, né. A gente vai usar no PostgreSQL. Esse comando, ele vai adicionar um novo usuário no banco de dados, né. E assim, a princípio, atualmente nós usamos muito o create role em vez do create user. Por quê? Porque o create role ele já vem a parte implementada do login, né? Que é necessário o login para você meio que ter acesso ao banco de dados e as funcionalidades e os privilégios que você possui, né? De acordo com o usuário possui. Então, aqui embaixo, alguns exemplos que eu vou mostrar a questão de opções, né? No carry, no scriptzinho. Uh, vou colocar role, então não acho estranho. Mas o user também funciona, tá certo? No create role, para criar um novo role, você vai colocar nome, né? E as opções que você quer. E essas opções podem ser superusuário, né? Você pode permitir que ela seja um superusuário, ou dizer que ela não pode ser um superusuário. Ela pode criar um banco de dados ou não criar. Ela pode criar outros roles ou não. Ela necessita de login para entrar ou não, certo? A princípio no Create Role ele já coloca um padrão login já. Tem questão até de encriptado o password e tem várias outras opções aqui. Eu não vou explicar muito porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Agora eu vou te mostrar aqui a questão de exemplos, né, de como ficaria a criação, né, dos usuários. A princípio, como eu mostrei, o Create Role e Create User, o que é usado mesmo atualmente é o role, certo? O Create User, ele necessita de um login, né? Assim como vocês podem ver aqui embaixo no role, ele não coloca o login, por isso que ele é mais usual hoje em dia, porque ele já vem implementada essa opção. Nesse usuário, ele se chama Alisson, né? Com a necessidade de fazer o login, e o password dele seria meio que esse aqui, certo, gente? Esse aqui é um password aleatório. No Create Role, a ideia é a mesma, só que, por exemplo, esse aqui é outro exemplo. Eu poderia colocar o Create DB e Create Role também aqui, mas eu coloquei aqui para ficar diferenciado. O Create Role eu criei um administrador, né, o nome desse role, e ele tem essa senha, ele tem permissões de criar banco de dados e tem permissões de criar outros roles, certo? Lembrando que role, gente, role é tipo se fosse uma regra, uma função, tá bom? Papéis, funções, certo? Agora na questão de remover o usuário, né? Fazer a remoção de um usuário do banco de dados. Assim como a gente faz, né, a remoção das tabelas, né? Drop table, drop view e assim por diante, a gente usa o drop, né? O próprio drop para remover o usuário, o role no caso, né, também. Porém, a gente tem que ter uma pequena cautela, porque, por exemplo, vamos dizer que o role Marcos, ele criou... eu esqueci de descrever isso aqui, gente. Também tem uma opção, ó, de create role Marcos, né? Esse role Marcos aqui, ele tem que fazer o login, né? O password. Como eu mostrei, pode estar assim ou não. O login. O password dele seria esse aqui. Porém, a data de acesso ele tem limite. Esse role, né? No caso o Marcos, o usuário, só vai ter acesso a determinados privilégios, né? O banco de dados em si, até essa data marcada. Depois aqui ele não tem acesso, certo? Agora voltando aqui rapidinho, né? Porque eu esqueci de falar isso aqui, mas vamos voltar aqui. Quando a gente vai remover um usuário, a gente tem que ter uma cautela de que a gente não consegue remover, né? Ele não remove as views, os tipos, as tabelas,
os strings essa role, esse usuário criou. Ou seja, a gente vai ter que fazer a remoção dela manualmente para fazer a deletação do usuário da role. Não dá erro, não dá, só que ele não vai remover, ele não dá mais remove. Porém, quando você cria um banco de dados por esse usuário, né, ele vai correr um erro na hora de remover, né, porque o que acontece? Você não consegue remover um role usuário quando ele é proprietário, né, ele é o responsável principal pelo banco de dados, né, determinado banco de dados. E o que acontece? Para você arrumar isso, ou você remove ele como sendo o dono do banco, né? No caso, remover o banco de dados, ou você muda o dono do banco de dados. Aí você vai poder remover este usuário sem correr problemas, né? Na questão de aplicar alterações, né, em usuário, vai ter algumas situações onde um role, o usuário, ele irá perder privilégios ou ganhar privilégios sobre o banco de dados, dependendo do projeto, do sistema e assim por diante. E para fazer isso, a gente vai usar alter, no caso, né? Que é alter table, o alter user, né? No caso que a gente vai fazer aqui, né? Pode ser alter user mesmo, o role. Acho que ele não funcionou com role, na verdade, desculpa. Não sei agora, não lembro. E a gente coloca o nome dele e as opções, né? A ideia é parecida, só que tem eu coloquei aqui uns exemplos, né? De como poderia ser a especificação, né? Tipo, pode ser a alteração de uma role específica ou de todas as roles presentes no banco de dados. Né? A gente declara o nome do banco de dados, né? Dentro do database, qual o database. Aí você muda, né? Algumas configurações. Mas a ideia também pode ser normalmente assim, gente. Ó. Esse aqui é um exemplo, mas isso aqui também resolve. Ó. Por exemplo, esse aqui é um exemplo, né, de mudança de usuário no nome. A gente muda alter user, o nome do usuário, aí renomeia para um novo nome. A gente retira um privilégio, né, de um novo banco de criar um banco de dados de uma pessoa. Por exemplo, aqui é um sintaxezinha de exemplo, aqui seria, por exemplo, na prática, né, o usuário Alisson. Alter user Alisson with no create database, ou seja, esse usuário, né, não pode mais criar um database, né, um banco de dados. Nos grupos de usuários, né, a ideia seria mais a questão de facilitar o gerenciamento de privilégios dentro do banco de dados, né, para não ficar muito solto os usuários que estão pertencentes a esse banco de dados, né, fica na questão de gerência. Para criar, a gente usa o create group na questão do SQL, né, com SQL. E a sintaxe é essa ideia aqui, ó, o nome do grupo, create group e assim que cria. Fazer a adição, né, dos usuários ao grupo, determinado grupo. A gente coloca alter group, aí coloca o nome do grupo e aí coloca adicionar usuário e vai colocando os nomes dos usuários, né, e separa eles por vírgulas. Para remover, né, um ou mais usuários do grupo, a gente utiliza a questão do drop, né, do drop user. E a ideia é parecida com o add user, né, se você quiser remover mais de um usuário, né, um role, dentro desse grupo, você vai colocando o nome deles e separando por vírgulas, tá bom? E para remover um grupo, né, a gente usa esse aqui, né, o drop group e o nome do grupo, né, essa carry. Eu tenho uma observação que eu coloquei, que é a questão que não dá para remover, né, deletar um grupo caso ele possua usuários, né, porque ele vai acabar meio que bagunçando o gerenciamento de privilégios. Então, tem que ser removido, né, todos eles, para depois remover, no caso, remover todos os usuários e os roles, né, para depois é que deletar o grupo. Aqui é a parte de criando roles, né, você pode estar imaginando, mas eu estava explicando agora, né, roles, pois é. Como eu falei, a ideia, né, uma forma de fazer agrupamento em banco de dados, né? É uma entidade no qual a gente pode possuir os objetos existentes no banco de dados, né? E que possui todos os privilégios ou não, né? Deve depender de como você está configurando. O role pode ser chamado de função ou até mesmo de papel, certinho, como eu falei já antes. A ideia do role é bem parecida com o user, né? Como foi dito antes, né? O role é bem mais usual hoje em dia do que o create user e até o create group também. Ele é bem mais viável fazer com role, certo?
E aqui abaixo eu deixei uma lista, né, de create role, né, alguns comandos que a gente pode ser usado. Questão de superusuário, não superusuário, criar um banco de dados ou não, criar novas roles, funções, né, ou não criar funções, essa role tem permissão, né. Ela necessita do login ou não. E tem outros aqui. Eu não vou explicar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o texto, né, que eu estou mostrando aqui para vocês vai ficar na descrição do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, colegas, que vocês acham interessante eles souberem. A fonte eu vou também usei a questão da documentação do PostgreSQL mesmo, próprio oficial mesmo dele. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.